Fala galera, beleza? Espero que vocês estejam bem, assim como eu estou. Sejam bem-vindos a mais um BetaCast. Esse BetaCast de número, não sei, acho que 15, 16, não lembro ao certo. Também não faz muita diferença pra gente. Mas esse BetaCast, mais uma vez, estaremos aqui, eu e você, trocando ideias sobre um assunto. Eu sou o Henrique Elias, sou o host aqui do podcast, sou sócio fundador aqui da CrossFit Beta, que ancora o nosso BetaCast. E é um prazer poder estar aqui trocando essa ideia com você. Hoje a gente vai falar sobre um tema que já faz um tempo que eu venho discutindo ele de diversas formas com as pessoas, venho me aprofundando também no tema em si. Então não é algo que eu vou trazer muito 100% científico, talvez falemos de algumas coisas que têm base científica, mas eu vou falar muito sobre vivência, muito sobre estudos e também um pouco sobre fé, sobre crença, sobre toda essa parte. Então, sente na sua melhor posição ou aumente o som aí do seu rádio, se você estiver no carro, preste atenção e vamos lá. Um café para acompanhar. Primeira coisa, e talvez seja a linha central desse nosso bate-papo de hoje. Uma das coisas que eu já me peguei pensando muitas vezes e vi também muitas pessoas se questionando a respeito disso é por que acontecem coisas ruins para pessoas boas e por que que uma pessoa boa não alcança algo que ela quer, enquanto uma outra pessoa que talvez não seja tão merecedor conquista. Vamos falar um pouco mais no detalhe sobre isso. E qual seria o sentido de acreditar, de colocar as coisas na mão de Deus, se as coisas são tão controversas em alguns momentos? Então vamos lá. Primeiro, quando a gente pensa assim, por que que coisas ruins acontecem para pessoas boas e coisas boas acontecem para pessoas ruins? A gente está partindo do pressuposto que a gente sabe o que é ser uma pessoa boa, o que é ser uma pessoa ruim. E aí talvez você pense, Henrique, é muito claro o que é uma pessoa boa, o que é uma pessoa ruim. Se você mata alguém, você não é uma boa pessoa. Se você rouba alguém, você não é uma boa pessoa. E poderíamos ter vários outros exemplos. Beleza, talvez você tenha um ponto. Agora, vamos contrapor isso. Se você acabou matando uma pessoa na ânsia de salvar alguém, você continua sendo uma má pessoa ou não? Se você, por exemplo, você mesmo que me ouve, teve uma oportunidade de ter um ganho, mas esse ganho que você teve foi em detrimento de outra pessoa. Como assim? Ah, sei lá, você recebeu um troco errado e não falou nada. Você levou vantagem por alguma coisa. Você, você se tornou então uma má pessoa. Então, o primeiro ponto é, quando você leva em consideração que coisas boas acontecem para pessoas ruins e coisas ruins para pessoas boas, você está se colocando numa posição de que você sabe exatamente o que é uma pessoa boa, uma pessoa ruim, que você é capaz de julgar isso e mais do que capaz, você é digno de julgar. E por que digno de julgar? Porque se você, eu e você, definitivamente, eu falo mal de um político que leva vantagem, que faz alguma coisa para levar vantagem, mas ao mesmo tempo eu aceito levar uma vantagem em alguma outra coisa. Pô, um exemplo bem palpável do nosso mundo aqui de CrossFit. Esses tempos agora, eu trabalhei num campeonato, e nesse campeonato eu era responsável por revisar os vídeos. E aí eu recebi uma revisão de vídeo no qual o cara falava assim, houve um erro por parte do briefing que a gente teve, que deixou uma confusão, e aí eu tinha que levantar a caixa, era para eu abaixar a caixa, e aí eu perdi um tempo nisso, e esse tempo pode ter me custado o pódio. Falei, ok, a gente vai revisar a sua prova inteira. Não, 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 é disso que eu tô falando. Eu falei, olha, o primeiro movimento que você faz é inválido.
que segundo o briefing que você está falando, ele deveria ser feito de tal maneira, você fez de outra maneira, de uma maneira errada, equivocada. Então, o briefing foi claro em todas as vezes, está escrito, está aquilo, e você usou de malandragem para ganhar tempo. Ele falou, mas aí é um erro de vocês. Se não me deram uma repetição inválida, segue o jogo, tá tudo bem. Então, assim, isso é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Nesse caso, talvez você me fale que é uma pessoa ruim. Mas aí eu posso pegar isso e jogar para a vida? Não, é um momento. A gente vai voltar naquilo da foto, de quando a gente conversou, se não me engano, da última vez sobre perdão. Você entender que aquilo é uma foto. Então, quando eu falo sobre as pessoas serem boas ou ruins, eu tenho que primeiro analisar isso. Segundo caso, por que que uma pessoa que talvez não quer alguma coisa, como sendo bem específico, às vezes você vê, você mulher tem o sonho de ser mãe, você pai tem, você homem tem o sonho de ser pai, e você vê casais engravidando que às vezes não desejavam um filho, às vezes são pessoas que se conheceram e na primeira noite tiveram uma relação e engravidaram e você está aí tentando ter filho e você não consegue, você não tem essa graça, você não alcança isso. E aí você começa a pensar, pô, mas por quê? Porque eu não sou digno, talvez, de receber? Ou porque eu não recebo essa possibilidade, essa graça, e outras pessoas que são completamente desvairadas estão alcançando, estão recebendo algo que elas nem querem, e eu que estou aqui querendo, não alcanço, não conquisto. E se você espera uma resposta exata, a minha talvez você não tenha, porque isso é uma coisa que só quem criou tudo, quem desenhou o mundo, eu, você e toda a humanidade, poderia te dar essa resposta. Mas, se eu fosse para o lado da ciência primeiro, antes de ir para o lado da crença, eu te diria que, cientificamente falando, em termos de crença de merecimento e tudo mais, inclusive um livro que estou lendo no momento e tenho gostado muito de ler, foi um dos livros que o Pedro Martins me indicou no último podcast, fala sobre você acreditar que você pode ser feliz até tal ponto, mas que você não merece ser feliz a partir dali. Você não merece coisas maiores que aquilo. Ou você não. E aí, como isso se encaixa? De repente você entende que você, se você tiver um filho, por exemplo, você pode ser que espelhe o seu pai, você não admira as características do seu pai. Você espelhe sua mãe, você não admira isso, você. Eu não estou falando que é isso, eu estou levantando possibilidades. Você pede para Deus, ou na sua crença, do seu jeito, você ora, você faz o seu ritual, o seu rito, sua oração, sua prece, e você não é atendido. E aí você começa a ficar bravo, porque, pô, Deus, eu te peço isso, isso é uma coisa boa, isso não vai ser uma coisa ruim, isso, sabe, de que jeito que isso poderia ser ruim para mim, para. E aí você não recebe, e aí você não recebe, você não recebe. Ou de repente você recebe de um jeito que você não é o que você esperaria. E aí você questiona a Deus por que que ele mandou daquele jeito para você, ou por que que as coisas aconteceram desse jeito. E aí entra uma questão que a gente sai um pouco dessa parte de crenças que você tem sobre o merecimento, sobre qualquer coisa assim. Entra numa parte de fé, a qual diz que, e aí é bem controverso, tudo aquilo que você pedir em nome de Jesus lhe será dado. E aqui, quando eu falo, eu me baseio muito na minha orientação religiosa, que eu sou católico apostólico romano. Então, talvez algumas coisas você entenda de outra maneira, mas existe todo um paralelismo muito bom para ser feito. Mas tudo aquilo que você pedir, você pode alcançar. Você vai ouvir isso dentro da religião, você vai ouvir isso numa coisa de astros, de positividade, de qualquer coisa assim.
Mas se tudo que eu peço eu posso alcançar, por que que eu não alcanço aquilo que eu tanto quero? Seja um patamar financeiro, seja um relacionamento, seja conseguir a graça de ser mãe, de ser pai. Eu vou deixar um pouco de lado o que talvez você espere de científico para falar realmente de crença do que eu acredito. Eu acredito que quando você pede as coisas para Deus e você entrega na mão dele, você fala como um Pai Nosso que é tão rezado em várias religiões, seja feita a tua vontade. E acho que a grande beleza do ser humano é ser ele, ser tudo o que ele pode ser e não ser outra pessoa. Então, eu sentado aqui, falando com vocês, eu estou sendo tudo que eu posso ser do Henrique. E talvez esse seja um dos momentos mais desafiadores para mim. Preciso gravar conteúdo para um monte de coisa e fico travado por quê? Por medo de talvez ser eu e não ser aceito por ser eu. E tantas pessoas passam por isso, e quando Deus criou cada um de nós, ele esperava só que você fosse você, e não uma cópia de alguém, os trejeitos de outra pessoa, qualquer coisa assim. E você, talvez, quando busca algo para sua vida, por exemplo, eu quero viver um relacionamento XPTO, ou eu quero ser dono de uma empresa, ou eu quero e você não para ver de onde vem esses desejos, eu quero ser mãe, eu quero ser pai, e você não para entregar 100% da sua vida e pedir, me mostra o caminho, você fica falando assim, de um lado, seja feita a sua vontade, contanto que ela seja igual à minha. E aí é muito ruim, porque você está querendo que seja feita do seu jeito. E talvez em algum momento Deus vai te ouvir e vai fazer do teu jeito, porque no seu livre-arbítrio você está pedindo para ser do seu jeito. E ele, como um pai, se os pais ruins dão coisas boas para seus filhos, quanto mais teu pai que é bom que está no céu vai te dar coisas boas. Então eu comecei a tomar cuidado um pouco com isso, com o que eu peço para mim e o quanto eu insisto que seja feita a minha maneira e não a maneira dele. Dito tudo isso, Henrique, mas eu ainda assim quero, sei lá, ter prosperidade financeira, quero ter um relacionamento legal, saudável e tudo mais, isso e aquilo. Eu quero ser pai, eu quero ser mãe, eu quero ser, sei lá, quero conquistar alguma coisa que eu ainda não conquistei. Eu deveria abdicar disso? Não. No meu, no meu modo de pensar, no meu modo de refletir sobre isso, não. Mas talvez você não devesse esperar do seu jeito as coisas, ou do seu modo, ou no seu tempo, espaço, ou qualquer coisa assim. Ainda que você queira. Acho que o exemplo de ser pai, ser mãe é muito tocante, é muito fácil de todo mundo entender nesse sentido. Então, entrega isso para Deus. Eu sou testemunha de várias pessoas que não tinham possibilidade alguma de engravidar, sendo homens ou mulheres com problemas de fertilidade, e que realmente hoje são pais, são mães de dois, três, de um, de. Então, assim, eu, Henrique, creio no Deus do impossível. E o impossível é tudo aquilo que a gente não pode fazer. Então eu não vou pedir para Deus que me dê muito dinheiro, sei lá, sem esforço. Posso pedir para Ele que eu tenha muito dinheiro, por exemplo, e que Ele me mostre os caminhos para isso. E aí eu vou atrás. E aí, beleza. E pode ser que um dos caminhos seja ganhar na Mega Sena, não vou achar ruim. Se você está assistindo esse vídeo, já faz tempo que eu gravei, pode ser que até eu já ganhei e você nem sabe. Se você não me vê há muito tempo, pode ser que isso seja uma verdade. Mas é a mesma coisa que você, estando entre adultos, você querer ter um filho e não querer ter uma relação sexual. Ter um filho seu sem uma relação sexual é possível? É, mas talvez você está querendo pular algumas partes. Então, você não está pedindo o impossível, você está pedindo o possível para Deus.
Mas se você já tentou e não conseguiu, talvez está beirando o impossível. É aí que acaba a ciência e entra a fé. E eu acredito muito nisso. Então, acredito também que todas as coisas competem para o bem daqueles que creem em Deus. E que nenhuma folha cai sem que ele saiba, nenhum fio de cabelo cai. E que em tudo a gente deve dar graças. Então, quando você para de reclamar simplesmente das coisas e começa a entender que tudo que você viveu te trouxe até aqui, e se você tem orgulho do que você é hoje, das coisas que você vive e tudo mais, em um dado momento você deveria parar e agradecer, porque tudo que você viveu e você reclamou lá atrás te formou a pessoa que é hoje. Então hoje se eu sento aqui e gravo, por exemplo, o BetaCast, esse podcast, e tem uma pessoa, duas, três, 20, 30 que ouvem, mas eu posso acrescentar na vida dessas pessoas, o que eu acrescento é fruto do que eu vivi. E dentro desse fruto do que eu vivi tem bastante sofrimento. E aí alguém pode dizer assim, mas é fácil falar quando as coisas vão bem. E eu concordo, é bem fácil falar quando as coisas vão bem. Mas nem sempre as coisas vão bem. E se você me conhece um pouco mais de perto, você sabe que já vivi coisas que não foram tão boas. E há 2 semanas atrás fui sair do trabalho e tinha levado minha moto. E aí como é que fica? Por que coisas ruins acontecem para pessoas boas? Porque eu me considero uma pessoa boa. Se você não considera, é um erro seu, mas eu ainda me considero uma pessoa boa. Por que que as coisas que eu peço para Deus, como, sei lá, uma proteção, não acontecem para mim? Por que que um cara vem e leva a minha moto? Cara, por que a minha moto, sabe? E aí depois de uma semana, eu me vejo correndo atrás de um cara que roubou uma coisa de uma pessoa, vou lá, recupero, devolvo, entrego para a pessoa e fico pensando, pô, mas a minha não voltou. E eu fui instrumento para fazer a de outra pessoa voltar. Por que isso, cara? Se você tiver uma boa explicação, pode me falar, mas eu não tenho. Eu não tenho essa explicação. Eu só tenho que todas as coisas competem para o bem daqueles que creem em Deus. Em tudo dai graças. Eu tenho muito firme comigo que a gente não veio no mundo simplesmente para ser feliz por nós mesmos. Porque a água, ela só molha outra coisa, ela não molha a si mesma. A água não dá frutos, mas ela rega a planta que dá frutos. Mas os frutos que a planta dá, ela não come. Para ela não serve de nada. Porque se cair a semente no chão, vai nascer outra árvore. E talvez elas se atrapalhem de tão próximas, não é? Então, se você vive para você mesmo, qual que é a beleza disso? Qual que é o fruto disso? Qual que é a raiz? Qual que é, entendeu? Então, quando você começa a viver pro outro, acontece um negócio desse. Você tem o seu bem levado, mas ao mesmo tempo Deus te pede para ajudar outra pessoa que tá tendo o bem levado. E isso dói, cara. Eu acho que deve doer tanto quanto você querer ter um filho, não tá conseguindo engravidar e a pessoa do seu lado que não tá nem aí pra nada engravida. Aí você fala, cara, por quê? Por quê? E em um dado momento da minha vida eu aprendi a não perguntar mais o porquê, mas o pra quê. Pra que eu tô passando por isso? Porque tem alguma coisa pra eu aprender nisso aqui. Se eu acredito que eu tô evoluindo, que eu vou ser uma pessoa melhor, que tudo isso, tem um pra quê. Então, por que coisas ruins acontecem para pessoas boas? Talvez para trazer uma lição, para trazer um crescimento, ou talvez para livrar de outras coisas piores ainda. Pode ser que se eu tivesse com a moto, ou se no dia eu tivesse saído mais cedo, eu desse de cara ao padrão, ou eu sofresse um acidente, ou um... Henrique, é um jeito muito trágico de pensar. E daí? Talvez seja. Mas talvez seja simplesmente trazer a realidade. Pode acontecer tudo isso? Pode.
Você tem noção de tudo que poderia acontecer com você e Deus já te livrou? Não, você tem noção só daquilo que você toma um susto. Quando você vai atravessar a rua, tá vindo um carro, você pisa para trás, o carro passa. Fala, nossa, foi quase. Mas quando você tá saindo de casa e você entrou no elevador e fala, putz, eu esqueci de pegar o celular, volta e pega. Nesse tempo o elevador desce, você fica sem elevador, aí você demora mais pra sair. Aí quando você tá começando a descer a avenida, você vê um cara furando o semáforo vermelho lá a toda velocidade. E você nem se liga que se você não tivesse perdido o elevador, você estaria ali. Então, existem alguns jeitos de encarar a vida. A gente pode encarar ela com um olhar terno, positivo, ou a gente pode olhar ela com um olhar ressentido. Muda, muda o como você vai estar, muda o como você vai se sentir, muda a sua relação. O fato é que quando você briga com Deus, a briga é entre você e você mesmo, não é com ele. Porque quando você pede para Deus alguma coisa e você não recebe, a menos que você seja muito especial e tenha recebido uma cartinha direto de Deus falando assim, querido fulaninho, fulaninho não, fulaninho é alguém conhecido, querido tchutchuco, eu vou atender até dia tal. Assinado Deusão, Big Boss, o Criador, como você quiser me chamar. Se você não recebeu isso, meu irmão, a briga é entre você e você mesmo. A briga é da sua expectativa com Deus, com o que você recebeu. E aí você vai falar, mas eu recebi de Deus. É um jeito de olhar. O fato é que, quando você briga com Deus, quem está perdendo é você. Porque Deus continua te amando, Deus continua te querendo por perto, Deus continua cuidando de você continua usando e abusando desse cuidado, mas você vai para longe dele e você se sente mal por estar longe, por estar. A gente volta na raiva e no perdão. Que a gente falou disso também, né? De perdoar a si mesmo, perdoar a Deus. Então, eu achei que eu deveria gravar esse BetaCast, que era um bom momento, um bom assunto para a gente discutir, para a gente falar. E as coisas acontecem para todas as pessoas. Se elas são boas ou ruins, é o jeito que a gente olha para elas. Então, quando eu vou dar palestra, às vezes em colégio, eu pergunto: ah, eu tenho duas, duas cicatrizes aqui no braço de um acidente de moto que eu sofri. Isso foi bom ou foi ruim? É todo mundo ruim. Falar, então, quando eu fiquei afastado das minhas atividades, eu fui começar a estudar mais sobre neurociência, sobre hipnose, sobre coaching, sobre desenvolvimento pessoal, sobre relação corpo e mente, as doenças e tudo mais. E um dos resultados disso é eu estar aqui hoje falando com vocês. Foi legal a nossa conversa? Foi. E aí, foi bom ou ruim eu ter sofrido acidente? E aí todo mundo fica quieto, às vezes tem um doidão que pega e fala assim, foi bom! Eu falo, pô, é isso. Foi bom ou ruim eu ter sido furtado, terem levado minha moto? Tem bastante coisa pra falar que foi ruim. Tô gastando com Uber, tô com mobilidade reduzida porque não tenho mais a liberdade de ir pra lá e pra cá. Mas eu posso pensar que foi bom, que talvez eu tenha me livrado de várias coisas, que foi um momento que me fez, já que eu não tenho tanta mobilidade, eu comecei a ler mais do que eu estava lendo, comecei a planejar melhor meu dia, que fazia tempo que eu precisava fazer isso. Foi bom ou foi ruim? As coisas são o que são. A gente olha pela ótica que mais nos apetece naquele momento, pelo que a gente está vivendo e pelas nossas expectativas. Então, tem uma passagem que eu não sei exatamente, que diz sobre esperar no Senhor. Independente da sua religião, eu vou te falar do meu coração pro teu. Entrega
todos os seus sonhos, todos os seus desejos para Deus. Coloca na mão dele e fala: isso é o que eu gostaria que acontecesse. Se você não sabe como, só fala: eu gostaria de chegar aqui. Como eu não sei. Se você acha que sabe o melhor caminho, fala: eu acredito que o melhor caminho seria esse. Mas me mostra. Eu já fiz isso diversas vezes. Deus, eu gostaria disso para minha vida. Se não for bom para mim, me mostra. Se for bom para mim, também me mostra. E se for bom para mim, me dá meios, força, disciplina para chegar lá. Não sei se esse BetaCast é o que você esperava ouvir. Espero de todo o meu coração que você se sinta acolhido, não só por mim, mas por Deus. Que você possa entender que nem sempre as coisas acontecem no tempo que a gente gostaria, do jeito que a gente gostaria. Mas se você entregou o seu caminho, a sua felicidade, a sua vida para Deus e falou: seja feita a sua vontade, com certeza as coisas vão caminhar bem. Pô, mas aconteceu uma coisa ruim comigo. Pode ter certeza que isso tá ou te livrando de algo pior ou te preparando para algo maior. Porque a gente só repete de ano quando a gente não aprendeu a matéria. Se você está vivendo num looping de coisa ruim, sempre do mesmo jeito, você não aprendeu a matéria. Você ainda não entendeu. Você pode estar sendo limitado por uma crença sua de que você deve ficar ali. Todo o que eu posso falar, acredito que eu tenho dito aquilo que mais me toca hoje, nesse sentido. Acredite que tudo acontece para o bem daqueles que creem em Deus, que em todas as coisas a gente tem que dar graças e que tudo é possível pela fé. Tudo. Se você tiver a fé de um grão de mostarda, você pode mover uma montanha e jogar no mar. A gente tem relatos de milagres de cego voltar a enxergar, mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar, mulher estéril dar à luz. Você não é tão ruim assim ou tá pedindo algo tão impossível que Deus não possa te atender, porque Ele é o dono de tudo. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado por ter ouvido. Deixe seu comentário. Talvez tenhamos fugido um pouco do que normalmente a gente fala sobre simplesmente esporte, como o CrossFit mudou a vida, mas é isso. Esse BetaCast também é sobre pensamento, sobre ideias e sobre acreditar, porque isso é quem eu sou, isso é o que nós somos, isso é o que nós acreditamos. Fique com Deus, um grande abraço. Até a próxima. Tchau.